Vocês falaram bastante sobre a relação do câncer de pele com a radiação solar, principalmente a parte UVB dessa radiação. E, logicamente, a gente pode pensar, bom, se é a radiação solar que tem um dos principais elementos que a gente pode mudar na gênese do câncer de pele, então vamos tentar fazer com que essa radiação não chegue à nossa pele. E talvez daí venham as principais medidas que a gente tem para prevenir o câncer de pele, que é, até porque a exposição solar é uma coisa que nem sempre a gente consegue evitar, né? A gente precisa sair de casa, fazer outras coisas, que vem a parte dos fotoprotetores, dos protetores de pele como um todo, e até mesmo de vestimentas, né, com proteção para aquilo. Falando especificamente sobre o protetor de pele, diversas notícias vinculadas na mídia ultimamente falaram sobre a relação do uso do protetor com alterações na pele e até mesmo sistêmicas nas pessoas. O uso do protetor solar realmente ele é seguro e o quão ele é importante para a proteção do câncer de pele? Ótimo, Jorge. Muito bom você ter citado isso, porque a gente escuta muito isso, né? Nos consultórios, os pacientes trazem vários vídeos, né? Que trazem esses conteúdos que são, na verdade, inverídicos, não são verdades. Todo protetor de pele que é comercializado, ele passou por vários testes, ele passou por vários estudos que garantiram a segurança. Então, se está à venda, se foi regulamentado, se a Anvisa aprovou, né, já passou por uma série de estudos e é seguro. E é super importante a gente fazer o uso regular do protetor solar. Então, com certeza, o maior benefício do protetor solar vai ser prevenir o câncer de pele, mas a gente tem outros benefícios associados também. Então, o câncer de pele diminui as manchas de pele. Então, várias pessoas que sofrem com melasma, outras manchas de pele. O protetor solar é uma ótima opção de tratamento e que tem que fazer parte da rotina de cuidados com a pele. O protetor solar também é essencial para quando a gente pensa numa pele que tem uma sensibilidade ao sol, uma pele que tem rosácea, uma pele que já tem alguma fragilidade, né, como por exemplo dermatite atópica, outras doenças. E a gente precisa sempre considerar que se está ali vendendo, pode ter certeza. Passou por uma série de estudos, é seguro e a gente pode utilizar aí com tranquilidade. Perfeito. E o que muita gente, né, usa como argumento são produtos que a gente hoje não tem tão mais frequentemente presente, né, na fórmula dos protetores, como PABA. A gente tem protetores muito mais modernos hoje e a gente chegou num nível de especificidade que a gente consegue indicar. A gente tem protetores que são orgânicos, que são inorgânicos. Para cada doença de pele, para cada tipo de pele, a gente tem um protetor mais adequado, né? Então, usam, assim, com esse argumento, alguns estudos que foram feitos com essas substâncias que tinham nos protetores mais antigos, sendo injetados via oral para ratinhos de laboratório que desenvolveram, de repente, uma hiperplasia endometrial. Mas a gente, até onde eu saiba, não vai indicar comer o protetor, né? Exato. Então, a absorção da via cutânea, mesmo se a gente pegasse aí, né, que essa substância fosse de fato absorvida, que realmente isso existe uma relação, a gente não observaria da mesma forma que é feito no laboratório, com o ratinho ingerindo aquela substância, né? Quando a gente fala em fotoproteção, na verdade a gente está falando de medidas, né, de fotoproteção. Não é só aplicar o protetor. É aplicar o protetor, é usar, como você falou, roupas, né, especiais. A gente tem hoje roupas que protegem, mais confortáveis para o uso, né? O uso de chapéu, o uso de óculos de sol, o uso de guarda-sol quando você está na praia. Isso a gente chama de medidas de fotoproteção e todas elas combinadas, de fato, assim, ajudam na diminuição da incidência desse câncer de pele. Eu ouço na internet muitos argumentos, assim, que eu fico, meu Deus... Pessoas falando, mas a gente não tem grandes estudos randomizados comprovando isso. E óbvio, porque a patogênese, a carcinogênese de um câncer de pele, ela demora muito para acontecer. Sim. Né? Você é um doutorando, você sabe como é feita, né, uma pesquisa. Imagina você demorar 30 anos, né? O sol que você tomou na infância, às vezes, na adolescência, vai desenvolver um câncer de pele quando você tiver com 50, 60 Sim. anos. Então, a gente teria que ter um pesquisador acompanhando por todos esses anos esses pacientes numa situação totalmente antiética, né?
colocar um grupo para se expor ao sol e outro para não se expor, sendo que a gente já sabe que a fotoexposição causa câncer de pele. Então, assim, é um estudo que não vai acontecer, né? A gente não vai ter um número de pacientes no estudo para chegar a essa conclusão. Então, assim, as pessoas se valem de falácias, né, para tentar se colocar no mercado, se colocar, sobretudo hoje nas redes, como o salvador da pátria, como aquele que teve uma ideia mirabolante. E é o que eu falo para os meus pacientes, muito cuidado com isso, gente, né? Vamos ver o que a maioria dos especialistas estão falando, o que é consenso entre a maioria. Exato. E a gente fala muito aqui sobre a importância de se olhar de forma crítica para uma evidência científica, né? Existem níveis diferentes de evidência para diversos tipos de estudo também relacionados. Como você falou, tem coisas que a gente não pode fazer, que inclusive é antiético. Se a gente sabe que a exposição solar vai causar ao longo do tempo câncer de pele, como é que eu vou expor um grupo ao sol e o outro eu vou usar o protetor solar? Algo que não tem tanta relação. E ao mesmo tempo, como você falou bem, esses medicamentos, quando a gente fala de medicamento em si, existe um controle muito maior em relação ao que acontece. Os protetores solares, eles não são necessariamente medicamentos. Mas como é uma indústria muito grande, existem muitos estudos, inclusive tiveram vários problemas em relação a isso, porque eram estudos antigos relacionados a animais, inclusive. Hoje em dia a gente tem esse cuidado para o teste também em pessoas, passa por várias etapas até que aquele produto seja liberado. Então, sim, a proteção que você tem com o protetor solar, ela é muito maior do que qualquer tipo de malefício que alguém venha levantar por conta de um estudo feito em rato. Então, toma cuidado com isso, né? E a gente falou aqui, por exemplo, sobre o protetor solar e a sua importância. E sempre vem aquela dúvida sobre qual é a proteção que eu preciso, se eu preciso de fator X, fator Y. Em relação ao protetor solar, existe alguma indicação de fator para proteção de pessoas diferentes? E o quão importante é utilizar o protetor solar, mesmo em períodos em que a gente não está exposto necessariamente ao sol? A gente tem vários tipos, né? Como a Isa falou, a gente tem uma indústria, assim, com várias opções e vários tipos de protetor solar. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que em populações especiais a gente usa protetor solar diferente. Então, para gestantes e crianças, a gente indica protetores solares que são físicos, que são os que a gente chama de protetor solar mineral. Eles possuem, o fator protetor dele é uma substância que é diferente dos outros tipos de protetor solar, que é o protetor solar químico. Então, para essa população especial, né, gestantes e crianças, a gente sempre escolhe protetor solar físico. Qual é um pra exemplo clássico população desse tipo? Você fala Desse protetor físico? tipo de marca? Ou... Não, uma pasta d'água, o pessoal fala, tem alguma coisa em relação a isso? Óxido de zinco, principalmente, é o principal componente. Certo. E a gente tem os protetores solares químicos também, que são, na verdade, a grande maioria dos protetores solares comercializados são químicos e eles podem ser utilizados para a população geral. A gente tem o Consenso Brasileiro de Fotoproteção e a gente teve recentemente o lançamento do Consenso Latino-Americano de Fotoproteção, que trouxe evidências diferentes, e o Consenso Latino-Americano, ele foi mais específico nas indicações de protetor solar. Então, no Consenso Brasileiro de Fotoproteção, basicamente, a gente precisaria de uma proteção maior do que 30. Então, considerando o contexto da pele brasileira, a gente precisa de um protetor solar que tenha um FPS maior do que 30 para ter uma proteção. Já no Consenso Latino-Americano, a gente teve muita novidade, né, Isa? Então, assim, quando a gente fala, né, para o pessoal de casa saber, quando a gente está falando de FPS, a gente está falando, sobretudo, de uma proteção contra o raio UVB. Mas a gente leva em consideração também a proteção contra os raios UVA, que é medida com um PPD. Então, esse consenso latino-americano, ele esmiuçou para cada fototipo e para cada doença. Se o paciente tem uma rosácea, se o paciente tem uma dermatite actínica, se ele teve histórico de câncer de pele, uma recomendação especializada. De maneira geral, eles colocam que os fototipos mais baixos, eles indicam um FPS acima de 50. E num fototipo que a gente classifica como 5 e 6, talvez um FPS de 30 já seria suficiente, mas com um PPD maior. A questão é que esse PPD, aqui no Brasil, nem sempre ele está explícito no rótulo dos filtros solares. Porque não é uma exigência da Anvisa de estar explícito, né, de forma... Mas, em geral, ele
tem uma regrinha aí de ser mais ou menos 30% do FPS. Mas nos pacientes, né, com fototipo mais alto, a gente quer um PPD maior. Por quê? Porque esse UVA, né, esse raio UVA é responsável por manchar a pele, digamos assim. E esses pacientes, né, eu me incluo aí nos pacientes que têm essa indicação de usar um PPD maior, né, porque mancham mais fácil. Ou porque, de repente, tem um melasma, né, que é uma doença que é causada... Uma doença não, eu diria uma condição. Sim. Né, uma condição mais estética, não tem nenhuma repercussão sistêmica, mas que o grande fator no protetor solar que vai te proteger desse melasma é os fatores que vão te proteger da luz visível. Então, geralmente é a cor do protetor, o óxido de ferro, que está ali na fórmula e vai te proteger. Então, assim, a indicação de cada um é muito individualizada. Sim. Entendi. E a gente, inclusive, teve, dentro da indústria estética, uma introdução do fator de proteção solar nos produtos, né? Então, você tem vários produtos, por exemplo, que são bases, né? Para melhorar ali a textura da pele ou a cor da pele, corrigir defeitos, que já vem com o protetor solar embutido. E isso facilita muito para que as pessoas acabem utilizando mais o protetor solar. As mulheres têm uma facilidade maior para utilizar. Os homens, geralmente, são mais teimosos, têm uma dificuldade para usar o protetor solar, principalmente aquele que o pessoal está acostumado na praia, né? Que ele pega mais, é mais pegajoso. E hoje existem vários tipos diferentes, spray, existe várias coisas. Quando a gente fala desses vários tipos diferentes, existe uma similaridade de eficácia deles para proteger do câncer de pele? Ou, por exemplo, a pasta é melhor do que o spray, que é melhor do que o bastão? Existem diferenças, assim, quanto à quantidade de aplicação, né? Então, muitas vezes, um protetor em spray, você não vai conseguir, na primeira aplicação, ter uma cobertura que você teria em um protetor em creme. Então, assim, eu geralmente indico aos pacientes, leva o spray para você retocar, que eu acho mais fácil. Em compensação, pacientes que vão fazer atividade aquática, às vezes o spray ele é mais oleoso. Então, a gente sabe que o óleo não se mistura com a água, então ele vai sair menos na água. A gente tem uma regra, né, geral, que é a regra da colher de chá, ou a regra dos 3 dedos, né, em que a gente fala que, por exemplo, no rosto a gente aplica uma colher de chá. Em partes mais extensas, como no tórax, 2 colheres de chá. Para os protetores em bastão, a gente não tem grande consenso em relação à quantidade a ser aplicada. A Academia Americana coloca de você fazer 4 movimentos de vai e vem, né, no rosto, por exemplo, com protetor em bastão. Então, vai ter essa diferença em termos de quantidade de aplicação, né, em termos de FPS, mas, de uma forma geral, são todos efetivos, assim, né, os que são comercializados por marcas que passaram por esses testes, né? Eu acho que a gente tem que ter essa crítica também. Tá vendendo ali numa loja, né, que acabou de... Não sei se aquilo foi passado, né? Se aquilo foi testado, se aquilo foi aprovado pela Anvisa, mas em geral os produtos que passaram por essa aprovação da Anvisa são seguros e são efetivos. E basicamente a gente precisa ter uma uniformidade de aplicação. Então, por exemplo, vai usar o bastão, tem que passar várias vezes para a gente garantir que está cobrindo, né? O protetor solar precisa de fazer essa cobertura sobre a pele para a gente garantir que ele vai fazer a proteção que ele está falando ali no rótulo. Quando a gente faz o uso inadequado, a gente diminui a proteção. Então, vamos supor, eu comprei um protetor solar 30, FPS 30. No entanto, eu passei uma quantidade que é inferior ao indicado. Então, vamos pensar que para rosto, orelha, pescoço, eu preciso usar uma colher de chá. E eu usei só um titiquinho de protetor. Então, eu diminuo muito a minha proteção. E aí, isso faz com que eu diminua a eficácia e, com isso, eu tenho, né, uma maior exposição à radiação ultravioleta. Então, basicamente, o cuidado que a gente precisa, né, passar para a população é de que precisa ser passado de forma uniforme para garantir que você conseguiu cobrir aquela área como um todo. Por isso que o pó, o spray, às vezes eles são mais indicados para reaplicação do que para aplicação propriamente dita. Sim. E o tempo de retoque também, né? Interfere, assim. Se você passa de manhã e fica o dia inteiro sem retocar esse protetor, ou se você entrou na água, né? Indicado a cada hora que você entra na água, você retocar. Então, isso também interfere na eficácia do protetor. Perfeito. E se a gente utilizar, por exemplo, um fator de proteção alto? Existe algum risco de utilizar, por exemplo, um fator 50, mesmo que eu tenha um fototipo mais alto, que eu seja uma pessoa com pele mais escura? Existe algum problema usar um protetor solar mais
de maior FPS? Nenhum risco. Pode usar. O importante do protetor é usar. Então, assim, a gente Exato. tem muitas opções. A gente tem para todos os tipos. Pele oleosa, pele seca, pele madura. Tem para todos os tipos. Com certeza, algum protetor vai dar certo com o seu tipo de pele. E o importante é usar. Então, pega aquele protetor, você se adaptou com ele, pronto. Então, continua usando ele, faça o uso regular. Então, a recomendação pelo Consenso Brasileiro de Fotoproteção é que você aplique pela manhã, reaplique a cada 2 horas, ou sempre que se expor ao sol, tiver um suor excessivo, também são condições que a gente precisa reaplicar depois. A questão que você falou, né? Hoje a gente vê, né, Fran? Você citou a questão do dermocosmético junto com o protetor. Então, hoje a gente tem também evidência de que o uso de alguns antioxidantes aumentam esse poder de fotoproteção. Vitamina C, vitamina E, a niacinamida. Então, são produtos que já servem para um certo cuidado com a pele, um certo skincare, né? Estão ali embutidos na fórmula do protetor para aumentar essa fotoproteção. A gente tem fórmulas que são mais práticas, que já envolvem fotoprotetor e hidratante. Então, em vez de você passar 2 produtos, você passa um produto só. E eu acho que isso tem que ser muito individualizado, de acordo com a sua rotina, né? Se você é uma pessoa que gosta de se cuidar, de passar várias etapas de manhã, tudo bem. Mas se você quer uma coisa mais prática, saiba que também tem opção para você. Perfeito. Quando a gente falou bastante aqui sobre o protetor, né? Que é uma substância feita para a proteção solar. Vocês falaram bastante sobre o uso de cosméticos, né? Que cada vez mais, como a gente já falou, na parte estética estão sendo utilizados. Mas também tem gente que passa outros tipos de substância na pele, principalmente quando querem se bronzear, né? Que é um hábito que antigamente tinha bastante e hoje ainda existe. O pessoal gosta de ir à praia, brasileiro principalmente, tem muita praia, gosta de ir. Quais são as orientações em relação ao uso desses bronzeadores em si, dessas substâncias que não são comercializadas de forma legal, autorizadas pela Anvisa? Se elas podem gerar um câncer de pele, por exemplo, ou se o maior malefício delas é não causar proteção solar. E também em relação ao bronzeamento artificial. Existe alguma relação dele com o câncer de pele? Sim, assim, a gente tem que dividir, né, o bronzeamento. Eu costumo dizer assim, né, para os meus pacientes. Tinha culturalmente essa ideia de que uma pele bronzeada era uma pele mais saudável. Na verdade, eu gosto de explicar assim. Eu acho que o bronzeamento é um grito de socorro da sua pele. Sim. O que foi aquilo? Seu melanócito produziu uma melanina para proteger o núcleo do seu ceratinócito da radiação solar. Então, é uma medida de proteção da sua pele. Então, quando você vai para o sol, que você bronzeia, que você descama, a sua pele sofreu ali, né? E esse é um mecanismo de defesa. As câmaras de bronzeamento artificial, elas estão proibidas no Brasil desde 2009 pela Anvisa. Elas aumentam cerca de 30 vezes a chance de desenvolvimento de um câncer de pele, né? Até mais do que a radiação solar direta. Agora, o que a gente tem, às vezes, comercializado são os autobronzeadores. São produtos que você aplica na pele e ele, por uma reação química ali, provoca, né, uma certa coloração. Esses autobronzeadores, se você não usou o autobronzeador e se expôs ao sol, não tem grandes problemas, né? Estudos que mostram um malefício desse autobronzeador. O problema é, de fato, se expor à radiação. Exatamente. O bronzeamento é sempre contraindicado. Então, a gente não indica nenhum método de bronzeamento. Câmara de bronzeamento, com certeza não, porque inclusive é proibido. Mas os produtos que são passados e depois a pessoa vai tomar sol, isso também a gente não indica. É importante a fotoproteção. Então, Sim. O bronzeamento, como a Isa disse, é um grito de socorro da pele. Então, a gente, além de aumentar o risco de câncer de pele, faz com que a pessoa tem um envelhecimento precoce, manchas na pele. Então, tem várias consequências ruins que a gente não quer. E tem a opção, né, que é uma opção cosmética, que funciona aí como se fosse uma maquiagem. A gente tem alguns sprays que são maquiagem mesmo. A gente tem os autobronzeadores que fazem essa reação química, que são opções para quem gosta de ter a pele bronzeada e que a gente, com certeza, não indica que vocês se exponham ao sol para ter esse bronzeamento. Perfeito.